Salve, galerinha que assiste o meu canal! Tudo bom com você? Hoje, diretamente dos Alpes Suíços de Atibaia, com 4 graus, estamos aqui para trazer uma informação de qualidade para você, certo? Hoje a nossa live vai ser com a nutricionista Vitória Cosima. A gente vai falar sobre diabetes. E aí você pode me perguntar, mas o que tem a ver, Joyce, a diabetes com a doença inflamatória? Muita coisa, gente. Olha, a gente vai conversar sobre os mediadores inflamatórios. A gente vai conversar sobre a rotina de vida dela. Porque assim como a gente, ela é portadora de uma doença crônica e leva a vida numa boa. Às vezes a gente precisa olhar para o lado. Então vamos conversar com ela, que é uma fofa e vai trazer muita informação de qualidade pra gente e vai dividir esse dia a dia dela. Ouvi dizer que ela come até mesmo brigadeiro. Olha só, a pessoa que come brigadeiro e tem, né, portadora de diabetes tipo 1. Vamos entender qual é este manejo da doença na vida, certo? Vou chamar ela aqui. O Instagram tá demorando hoje, hein? Oi, tá me ouvindo bem? Oi, Vitória, tudo bem? Oi, pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Eu quero inicialmente, né, falar que a Vitória é uma nutricionista gracinha. A gente estudou juntas, né? Sempre excelente assim, né? Nas notas, a gente passou juntas também em concurso. E, nossa, a Vitória é sensacional, gente. Paciente, né, de diabetes, como eu disse, Sim, e ela é especialista nisso, né? Porque como que ela vai viver a vida inteira dentro desse contexto não vai saber. é Sem verdade. sentido, né? Então, tudo que você precisar, se você conhece alguém com diabetes, se você tem diabetes, tá aí uma excelente profissional, certo? E aí, para Obrigada. responder essa pergunta, imagina, sobre o que tem a ver, né, a diabetes com a doença inflamatória. Bom, gente, primeiro que muito, certo? Todo paciente de doença crônica, ele tem muita probabilidade de ter outra doença crônica, né? Então, tem aí os mediadores inflamatórios, né? No caso da Vitória, que ela tem a diabetes. Eita, É, caiu. acontece. Acontece. A Vitória, que tem a diabetes tipo 1, é autoimune, assim como a gente, né? Que tem a doença inflamatória. E ela precisa fazer todo esse manejo dentro da vida, né? O anticorpo dela ali, que ela tem essa, né, nosso anti-TNF-alfa, o dela TGF-beta, e aí toda esse manejo inflamatório sinaliza de uma célula para outra, toda essa cascata inflamatória, as interleucinas vão se sinalizando e isso vai gerando cada vez mais inflamação no corpo, às vezes níveis subclínicos e às vezes níveis clínicos, né? Então, ativa o anti-TNF-alfa, ativa NF-kappa-beta e dá um match ali, né? Então, nós duas temos aí essas células inflamatórias em comum e acende sempre um alerta para quem já tem alguma doença crônica, observar para cuidar e evitar possíveis problemas futuros. Vitória, seja muito bem-vinda ao Vida com Crohn. Obrigada. Vitória é nutricionista, Vitória Cosima, a gente segue ela, quem não estiver seguindo ainda, tá bom? Vitória Cosima é nutricionista e a sua grande frase de relevância é: um dia de cada vez, um passo de cada vez.
e Bem-vinda, saio. Vitória. Obrigada pelo convite. É sempre muito prazeroso para mim poder compartilhar da minha história e falar um pouquinho sobre essa doença, né? O diabetes é uma doença crônica. Então, para quem não sabe o que é diabetes, acho importante a gente falar então, né? Começar explicando o que que é o diabetes. Perfeito. Então, o nosso pâncreas, né, é o órgão responsável por liberar a insulina, que é um hormônio ali que participa da regulação de glicose, né, do nosso organismo. Então, as pessoas com diabetes, o corpo não produz a insulina ou produz de forma ineficiente. Então, ela não consegue fazer o trabalho dela dentro do nosso organismo. Então, isso pode acarretar várias outras desordens metabólicas no organismo. Eu tenho o diabetes tipo 1, então é importante a gente falar quais tipos de diabetes, né? A gente sabe que tem o diabetes tipo 1 e o tipo 2, que são os mais conhecidos. Então, o tipo 1, ele é autoimune, que é o meu caso. Meu próprio organismo destruiu as células betas do meu pâncreas, né? Então, eu não produzo, eu não fabrico a insulina. Tenho o diabetes tipo 2, que é mais relacionado com o estilo de vida, é muito comum, né, entre os brasileiros. Eu trouxe um dado bastante interessante, que 33% da população entre 60 e 79 anos tem o diabetes ou uma desordem na glicemia. E essas pessoas, mais de Caramba, 50%, 33%? 33%, Uma a cada três. exatamente. E Caramba! 50%, quase 50% dessas pessoas não sabe que tem a doença. E das que sabem, só 20 fazem o controle. Olha só. Então, é uma doença muito Caramba! silenciosa. Sim. E é Sim, muito comum, e né? às vezes assim, o diabetes tipo 1 a gente sabe que dá, né, um monte de sintoma, mas o diabetes tipo 2 ele é um pouco mais difícil, né, esses sintomas, né, Vitória? Sim, a gente vai falar um pouquinho dos sintomas, né, mais pra frente. Só deixa eu terminar, então, para falar os tipos de diabetes. Então, tem o tipo 2 que a Desculpa. gente acabou de falar. O gestacional, que aparece, então, durante a gestação. E tem o diabetes tipo LADA. Esse tipo LADA é o aparecimento tardio do diabetes tipo 1. Então, tem uma secreção residual de insulina nesses indivíduos que apresentam esse diabetes tipo LADA. E para Uhum, fechar, temos o diabetes tipo MOD, que é uma alteração genética que acontece, uma mutação, e aí é passado de pai para filho, e acontece uma mutação dos genes, é uma mutação genética. uhum. Não é muito comum, a gente está habituado, né, acostumado a ouvir diabetes tipo 1 e tipo 2 só, né? Mas a gente tem essas cinco classificações de diabetes. Certo. E aí É vamos falar então um importante, né, a pouquinho. gente falar, né, poxa, às vezes, né, é muito importante a gente que é paciente estar sabendo, né, o que que a gente está vivendo, o que que está passando, Sim, entendendo exatamente. realmente, profundamente, aquela vivência da patologia, porque quanto mais informação a gente tem, mais a gente é questionador, né? Chegar no médico, né, e de repente eu chego lá no meu médico e falar, olha, tô achando que esse remédio aqui não tá sendo muito bom. Será que dá pra trocar? Eu vi que saiu tal remédio, Sim, né? sempre se atualizando, né? Exatamente, assim como o diabetes, né? De repente tem uma desordem ali na glicemia, que ainda não é um diabetes ou um pré-diabetes, mas poxa, dá para levantar a orelha, dá para perceber que a fisiologia não tá o ideal, né? Sim, Que dá pra gente observar e investigar, né? sim. E Antes que pelos se sintomas torne também, né? uma situação. Então, fala um pouquinho pra gente dos sintomas. Então, eu brinco que são os 4 P's, né? É perda de peso involuntária. Isso é mais agudo no diabetes tipo 1. Então, a gente tem uma perda de peso involuntária. A pessoa sente muita sede. É uma sede que não é saciada com 2 copos de água. É uma sede muito forte. E a pessoa vai muito ao banheiro também, vai com frequência ao banheiro, urinar, né? Fazer muito xixi. Então, toda hora ela bebe bastante água, vai ao banheiro, aí bebe bastante água, vai ao banheiro. E também muita fome. A pessoa sente uma fome Hum. muito exacerbada. Então, esses Então, ela quatro come sintomas, muito e emagrece. isso, pela desordem que está Entendi. acontecendo ali, é uma desordem metabólica, ela sente então esses sintomas.
ela vai muito ao banheiro, sente muita fome, tem aquela perda de peso involuntária. Isso é mais agudo, né? Mais frequente a gente vê nos diabetes do tipo 1, né? Do As tipo pessoas que um, têm né? diabetes tipo 1, Que é o autoimune, o que autoimune. é geralmente descoberto mais cedo, né? Do que o tipo 2 que geralmente é Isso, mais tarde. isso, Tá. exatamente. O E o tipo 1 tipo 2, geralmente Vitória, tem? o tipo 2 a gente vê ao contrário, né? A pessoa ela acaba ganhando peso, a gente vê isso muito frequente, né? Tem a ver também com o sedentarismo, esse novo estilo de vida que a gente vive, né? Tempos modernos. Mexeu Tempos totalmente modernos. no hábito das pessoas. Então, o sedentarismo, as pessoas elas acabam ganhando peso, sentem Uhum. muita fome também, é uma fome muito exacerbada. E a micção também. O hábito de ir ao banheiro, beber bastante água e ir ao banheiro. Entendi. E aquela história das formigas, que tipo, eu sei que eu não tenho diabetes se não tiver formiga. Ou tipo, como que é isso aí? A gente ouve muito falar sobre isso, né? Falar assim, nossa, se eu tô fazendo xixi e aparecer formiguinha ali no vaso sanitário, é porque o xixi tá doce, tô com diabetes. E não é assim, né? A gente vê que realmente tem uma micção muito grande, né? A gente vai ao banheiro muitas vezes, mas é porque o controle tá inadequado dentro do organismo, né? Muita Uhum. glicose, onde não deveria estar. Ela devia estar dentro da célula, mas ela não está circulando pelo nosso organismo. Então, com o aparecimento desses sintomas, a gente deve sim procurar ajuda, procurar um diagnóstico, né, assertivo, para que a gente possa fazer os Uhum. tratamentos e levar uma vida tranquila. Muita gente acha que o diagnóstico para, né? Mas não, assusta, mas a gente pode viver uma vida normal com o diabetes. Entendi. Perfeito. E essa questão de quando tá com açúcar no xixi é porque já tá, assim, a grande quantidade. Gente, é porque assim, ó, o nosso corpo ele tá tentando expulsar esse açúcar do sangue. E aí ele vai falando assim, ó, como se fosse lavar, né? Bebe água pra gente conseguir expulsar esse açúcar. Só que esse açúcar acaba não saindo. E aí quando ele sai, é porque ele já deu ali um probleminha ali, né? Ele não era pra passar ali nos glomérulos renais, né? E quando ele passa, é porque ele já extrapolou. Aquele é como Exatamente. se alargasse ali aquela peneira, né? Sim. E aí pra urina, tá? Com quantidade de açúcar suficiente para chamar a formiga, é porque não tá bem não. Exatamente. É um sinal, né? Pô, é um sinal de que o negócio tá ruim faz tempo, hein? Fica E esperto aí, não assim, fica esperando chegar a também, formiga, não. sim, eu tenho um caso para compartilhar de uma vizinha, né? Ela chegou e falou assim, olha, a minha boca, a minha garganta tá seca. Secou, tá colando a minha boca. Aí eu falei pra ela, falei, vai no médico, vai observar isso, né? Pode ser. Ela tomava água e não saciava, de jeito nenhum. Uhum. Aí ela foi ao médico, fez o diagnóstico e deu diabetes tipo 2. Então, assim, prestar atenção nos sinais que o seu corpo tá dando, né? Às vezes o corpo fala e a gente não escuta, mas ele dá sinal de Sim, que é não mais tá, uma tem vez é alguma o coisa errada. autoconhecimento, né? Com certeza, é totalmente importante para tudo, né? Tudo que formos fazer é importante ouvir os sinais do corpo. Ele fala com a gente. É verdade. E quanto mais a gente se conhece, melhor fica esse manejo, né? Esse Sim, entendimento do que pode ser feito, o que não pode ser feito, né? Como lidar com tal situação, né? A gente vai falar um pouquinho da como que surgiu, né, Vitória, o diabetes assim na sua vida, assim, né? Você é paciente, que eu já falei, mas como é que foi? Você acordou, tinha diabetes? É igual o Crohn, assim, acordei e tenho Crohn. não, eu descobri, eu tinha 1 ano e 5 meses, 1 ano e meio. E eu lembro que a minha mãe falava que eu tinha muita sede. Toda hora eu ia ao banheiro. Bebia água e ia ao banheiro. Bebia água e ia ao banheiro. E eu tinha muita fome também. Tinha muita fome. Acabava de comer, ia comer, queria comer de novo. E aí ela percebeu que não tava normal, né?
E aí eu tive Uhum. uma convulsão, entrei em cetoacidose, e aí me levaram para UTI. Eu fiquei 10 dias na UTI e ninguém sabia diagnosticar, porque era novo, né? Não era muito falado. Uhum. 1999, 2000, não era um assunto muito falado na sociedade, né? O diabetes. Sim, E depois desses 10 dias deram um diagnóstico. entendi. Fala pra gente, assim, um pouquinho, explica mais sobre essa cetoacidose. O que que é? Assim, explica pra quem não sabe o que que é, pessoal que nunca ouviu falar. Então, como o meu corpo ele não produz a insulina, né? A gente tem uma hiperglicemia. E aí o corpo começa a utilizar de outras vias para manter o seu corpo ali em equilíbrio, né? Então eu tava com muita hiperglicemia. E aí eu comecei a passar muito mal, desidratei. Então na UTI eles fizeram todos os exames. Depois desses 10 dias eles foram descobrir, dar o diagnóstico, né, de diabetes. Entendi. E aí deu a convulsão, né, por conta dessa Sim, alta quantidade de glicose, né, no sim. sangue. E a gente acaba Porque o. desidratando, né, também, que é muito perigoso, né? Sim, sim, até porque, né, o que eu entendo assim, né, o nosso cérebro, ele não precisa da insulina, né, para poder entrar a glicose dentro das células. E aí ele vai absorvendo, vai absorvendo, vai absorvendo, né? E tem uma hora que ele fala assim, não dá mais não. Deixa eu fazer um negócio aqui para alguém prestar atenção em mim, né? E aí é quando dá, né, essas questões de diagnóstico. Assim, quando a gente não sabe que tem a doença inflamatória, é assintomático, de repente entra na cirurgia. Você vai direto para a sala de operação. Sim. Porque o seu intestino fechou, deu uma estenose, sabe? Você nunca teve uma dor, você nunca teve nada. Só que tá ali O o corpo intestino tenta de diversas sofrendo. maneiras, de diversas formas, tentar entrar em equilíbrio de alguma forma, né? Então, ele usa de Exatamente. todas as vias que ele pode para manter a gente em equilíbrio. Exatamente. E aí é onde a gente fala, olha, tô precisando olhar para isso aqui, hein? Sim, E fala pra mim um pouquinho mais, assim, Vitória, sobre a questão do diabetes, assim, quando a gente, vamos dizer assim, finge que não trata, né, esse dado tão importante que você trouxe pra gente, né, que das pessoas que têm, não sabem que tem, as que sabem que tem, parte não trata, né? O que que sim. isso pode trazer de ruim para a vida das pessoas? Ignorar a doença, assim, falar, depois eu Nossa, vejo. eu acho que, falando um pouquinho assim, olhando para mim, né, sobre o que eu passei. Então, eu descobri muito pequenininha, né? Eu era criança. Então, para mim, Uhum, era algo habitual acordar, medir a glicemia, né? Aplicar a insulina. Então, era parte da minha rotina. Ao longo da adolescência, a gente vai crescendo, entrando naquela fase onde os hormônios, né, estão entrando ali na puberdade, né? Tá tudo mudando. Então, foi uhum. um pouquinho onde eu parei e me assustei. Porque eu falei, peraí, eu preciso fazer um controle mais assertivo. O que eu tô fazendo, né? Aí caiu a ficha. Porque eu cheguei a níveis, assim, absurdos de glicemia alta, né? Então, assim, tudo influencia no controle glicêmico. A gente fala, assim, que o diabetes é só comida e não é. É muito mais que isso, é muito mais complexo, é muito mais amplo, né? O diabetes, ele não some quando eu saio da mesa de Sabe as jantar, palavras, escutem isso. né? Então, o diabetes, ele não some quando eu saio da mesa de jantar, não. Ele continua lá quando eu acordo, quando eu vou escovar o dente, quando eu tô feliz, quando eu tô triste. Então, tudo influencia, né? E eu acho que, assim, muitas pessoas têm o medo do diagnóstico, mas o diagnóstico não te define, né? Você é mais que o diagnóstico. Então, dá para levar, assim, uma vida saudável, uma vida normal, né? Você não vai viver em prol do diabetes. Você tem o diabetes, mas você tem que controlá-lo, não ele controlar você. Perfeito. Sabe as palavras, é isso mesmo, minha amiga, porque a gente que sofre de uma doença crônica é muito difícil, né? O momento do diagnóstico, ele é muito difícil mesmo. Eu acredito que para você não tenha sido assim, né? Não houve esse baque porque você era muito pequena. Para sua família, com certeza Com isso foi certeza. esse choque,
né? Assim como para quem recebe um diagnóstico de doença de Crohn, doença inflamatória, que é crônica pelo resto da vida. Você dormiu, tinha nada, acordou certo dia, começa a desenvolver sintomas, vai no médico, tem o diagnóstico e aí você fica sem chão de entender, falar o que vai ser da minha vida agora? Sim. Porque até ontem eu era eu. Agora, será que eu ainda sou eu? Será que eu ainda vou conseguir viver o que eu gostaria? Né? E muitas dúvidas, muitos, né, insegurança, medo mesmo. Acho que a palavra é medo, né? A Insegurança. gente tem medo de eu vou morrer amanhã, acabou minha vida, né? Mas é E bem não é assim bem mesmo. assim, né? É. As pessoas têm muito medo, né? E é claro, é assustador. É um novo, é um mundo novo. Você precisa trazer isso para sua rotina, né? Modificar o que tem que ser modificado. Então, assim, mudar assusta também, né? Você não sabe o que te espera, mas eu falo assim, é muito melhor a gente fazer o que a gente pode fazer do que depois ter as consequências. Então, né, você falou anteriormente sobre os riscos que as pessoas têm de não fazer o controle. E as consequências de um diabetes mal controlado é muito pior do que você ir lá e aplicar a sua insulina, fazer o décimo, né, medir a glicemia. Então, a gente tem estudos mostrando, né, perda de visão, as pessoas que precisaram amputar, fazer amputação de membros, o rim também. Então, é importante fazer um controle adequado, né, para que a gente não tenha consequências, tenha um desfecho bom, né, futuramente, e a gente possa conviver de forma, assim, harmônica com o diabetes. E também acho que o fator emocional ele é importantíssimo, né? Com Você certeza. tem o baque, né? E aí depois você vai dando passos, que às vezes são mais rápidos, outros mais devagar, cada um no seu tempo, mas Cada um no vai seu tempo. Um passo de progredindo cada vez. um passo de cada vez, isso mesmo. E se adaptando, né? Não deixando de vivenciar seus sonhos, seus objetivos, mas adequando, né? E a questão da adolescência, que você falou que você teve uma grande desregulação hormonal, né? Todo mundo, né? Que a gente caiu a caneta, meu Deus, acabou a minha vida, não é? Tudo é muito grandioso e faz parte, a gente já passou por isso, né? Então, Sim. como que foi esse manejo na adolescência, né? Todas essas questões, além da questão emocional. Eu imagino que sair com as amigas, de repente comer no shopping. Como que Sim. você conseguia lidar com essa situação assim? Então, eu falo que o diabetes é muito rotina. Você estabelecer rotina. E acho que na adolescência a gente não quer essa rotina estabelecida, fixa, né? A gente quer viver a nossa vida. Vida Então, louca, eu vida senti um louca, vida pouquinho. louca. Então, eu senti um pouquinho, né? Essa parte, assim, de ter uma rotina, de saber aplicar aquilo dentro da minha rotina. Então, eu tive algumas desregulações, né? A glicemia ficou bem balanceada, mas eu passei a ter um controle que eu não conhecia, que era a contagem de carboidratos. Então, o meu médico, né, conversou comigo, explicou o que seria essa contagem de carboidratos, que é mais uma estratégia, né? Muita gente faz, muitas pessoas que têm diabetes faz essa contagem, Uhum. mas tem outras que não e tem um controle assertivo também da doença. Então, é mais uma estratégia, né? Funcionou comigo. Falo que, assim, o que a gente mais busca é autonomia. Isso, assim, não tem preço. Você ter autonomia, né, é muito bom. Então, com a contagem de carboidratos, me deu essa autonomia e um controle melhor da doença. Então, eu entrei no eixo, vamos dizer assim. Com o controle, eu entrei no eixo. Nossa, E a nutrição me ajudou muito, muito, porque assim, me deu liberdade para comer. Coisas assim que as pessoas falam, né? Ai, quem tem diabetes não pode comer pão. Então, quem tem diabetes não pode comer um brigadeiro, não pode comer doce. Será que a gente não pode mesmo? Será que se a gente adequar, né, fazer um planejamento dentro daquilo que a gente precisa e do que a gente gostaria, será que não pode mesmo? Então, assim, eu tenho essa autonomia hoje, eu sei como aplicar isso no meu dia a dia,
mas com a ajuda, claro, dos meus médicos e da nutrição, que me proporcionou essa liberdade, né? Dentro do meu espaço, o que que eu posso comer, o que que eu posso comer para que não me faça mal, né? Então, assim, a gente pode fazer esse planejamento com a ajuda de profissionais. E a nutrição me ajudou muito, muito nesse sentido de liberdade, de autonomia. E essa nutrição, ela te auxiliou só depois que você foi para a faculdade, que você se tornou nutricionista? Quando que esse médico, que, né, você falou que o médico te mandou lá, né? Como que foi isso, né? Por que que de repente isso não foi antes? Quanto que Sim. mudou a sua vida depois do acompanhamento nutricional? Então, na minha adolescência, lá para os meus 15 anos, o meu controle não estava dando resultado. Então, eu estava sofrendo muito com picos, sabe? Ou era muito alto ou era muito baixo. Então, Uhum, nós chegamos numa conversa, né, para ver qual seria a melhor estratégia. E aí ele falou, me deu a sugestão de passar com a nutricionista para ela explicar sobre a contagem de carboidratos. Eu cheguei a certo. passar com a nutricionista, né? Ela explicou tudo direitinho como fazia essa contagem e parti para ação. Apliquei isso no meu dia a dia. Aí de 15 para 16 eu fiz o técnico em nutrição. Então olha só, foi bem Hum, pertinho. E aí eu me apaixonei pela área. Falei, não, é isso. É isso que eu vou estudar para aplicar na minha vida. E aí comecei a me apaixonar pela nutrição, fiz a faculdade e vi que a gente pode sim, tanto para mim, né, para minha situação, mas passar também para o próximo. Então a gente pode fazer um planejamento dentro daquilo que você precisa, a gente pode ajustar. exatamente. A nutrição, ela hoje em dia, né, ainda é uma questão, né? Porque às vezes as pessoas acham que tudo que elas precisam elas encontram em internet. Aí tem a blogueira que vai falar da dieta low carb. Aí tem um monte de gente que não sabe nem do que está falando, né? Mas a nutrição é uma ciência séria, é uma ciência que dá resultados, é uma medicina preventiva. É quando a gente planta hoje, a gente come hoje aquilo que a gente vai ser amanhã. Se a gente vai ser aquele idoso, né, que vai estar em cima de uma cama, precisando de oxigênio, cheio de problemas, ou se a gente vai ser um idoso vigoroso, brincando com os netos, fazendo caminhada, viajando, sabe? Então, isso é muito importante. Então, Sim, para quem tem algum tipo de doença, então, eu diria que é é a tão base. importante quanto o acompanhamento médico, Sim, porque a nutrição, ela trata da doença, entre aspas, né? Não é remédio, mas são alimentos, e é tudo aquilo que você come durante o dia. sim. Então, usar disso de uma forma para te beneficiar, meu Deus, além de Não tem lindo, preço, né? sensacional, não posso nem falar porque eu amo nutrição, mas dá muito resultado, dá muito Muito. resultado, né? E eu sou a Então, os prova médicos disso. precisam, senhores médicos, indiquem um tratamento nutricional junto. O acompanhamento multidisciplinar, ele é sempre, sempre e sempre muito mais eficiente. Sim, Seja para qualquer patologia, seja para qualquer estágio da vida, seja, né, para uma iniciação à introdução alimentar, né? Poxa, fazer um acompanhamento com o nutricionista junto com o pediatra. Meu Deus, é tudo de bom. Tudo de sim, bom. com certeza. E fala pra gente um pouquinho, Vitória, a respeito da hipoglicemia. Da hipoglicemia. Bom, eu tive alguns episódios de hipoglicemia, que é quando o seu corpo tem estoque zero, né? Eu entrei em estoque zero, eu brinco, né? De glicose. Uma vez eu cheguei a aplicar quantidades exageradas de insulina. Eu não comi, né, o tanto que eu precisava comer para suprir aquela quantidade. E entrei em hipoglicemia. Então, aqueles sintomas de tremedeira, aí você começa a suar, aí começa a dar tontura. Então, assim, tem que prestar atenção nesses sintomas. Eu cheguei até a convulsionar, porque eu tive um episódio de hipoglicemia severa. Então, é bem perigoso. Às vezes a gente fica até preocupado com uma hiperglicemia, né? Com um aumento, mas a hipoglicemia é
tão perigosa quanto. Perfeito. E a nutrição colabora também com esse estágio da hipoglicemia? Com A gente certeza. consegue manejar essa questão? Como que é? Sim, principalmente assim, hoje a gente vê, né, tem até atletas com diabetes, né? Então, a pessoa vai para academia, ela tem que ter essa segurança de poder fazer o exercício sem ter a hipoglicemia, né? Então, fazer a monitorização. Eu faço a monitorização por esse aparelhinho aqui, ó. Eu vou até mostrar para o pessoal. Olha É que onde eu legal. faço a minha monitorização glicêmica. Então, assim, é importante fazer essa monitorização, você ir com o seu médico, estabelecer horários dentro da sua rotina, para que não te atrapalhe, né? Assim, às vezes você vai fazer uma caminhada, vai fazer um exercício, tá com medo de ter uma hipoglicemia, então ajustar as doses, né, de insulina com o seu médico, ajustar os horários que você precisa monitorar essa glicemia para não ter perigo aí de acontecer uma hipoglicemia, né? E a nutrição ajuda muito, né? Então, você saber o que comer antes de fazer sua atividade, ou depois que você, né, for fazer sua atividade. Então, é importante, assim, juntar, como você disse, essa multidisciplinar, né? Um trabalho multidisciplinar. E realmente, o tratamento é muito mais assertivo, efetivo do que um único profissional te olhando, né? Então, ter toda essa assistência faz diferença. Sem dúvida. E fala pra gente como que é o seu planejamento, assim, né? Sobre as insulinas que você usa, como é que você aplica, se você vai comer uma panela de brigadeiros, tô brincando. Como que é? Bom, eu faço o uso de duas insulinas. A gente chama de basal, e eu aplico pequenas quantidades, várias vezes ao dia, para poder manter aquele nível basal, né, de insulina. E eu aplico outra também, que a gente chama de ultra rápida, no momento que eu for fazer a minha refeição, né, e para corrigir a glicemia. Então, são duas insulinas, aí eu misturo na seringa, eu faço uso da seringa, ó. Não sei se dá E para onde que você ver. aplica? Aí eu aplico na região do braço, ou na barriga, nos glúteos, ou na perna. E assim, Certo. não dói, gente. A gente já acostumou já, né? Acostuma. Muita gente tem esse medo, né, de receber o diagnóstico por medo de aplicar, de fazer a aplicação. Mas a gente se Mostra a acostuma agulha que, pra gente, Vi. ó, dá pra ver? Dá pra ver? É bem Dá. pequenininha. Nossa, é bem pequenininha, tamanho de uma unha. É, Ah, é é bem bem pequenininha. pequenininha, gente. Então, assim, com a insulina eu falo, eu tenho autonomia. É meu segundo pâncreas. Sim. E existem outras formas também de aplicar insulina? Existem. Tem gente que faz uso da bombinha, né, de infusão. Então, ela fica lá bonitinha. Aí você troca, faz a troca, né? A cada 2 dias Como que é você essa faz a troca. bombinha? Ela é dentro Ela da pele? não, é como se fosse uma seringuinha, tem uma cânula, fica presa no seu corpo. E aí é como se fosse um fone de ouvido, sabe? Tem um fiozinho que liga na bombinha e ela vai liberando pequenas doses ao longo do dia. E esse caninho, ele é dentro do corpo. Isso, essa cânula fica no corpo, dentro do corpo. E aí você reduz o número de aplicações, né? Você troca a cada 2 dias. Então é uma estratégia também, Hum. né? É bem legal, porque você reduz o número de aplicações. Nós temos também um sensor, né, para medir, ao invés de furar a ponta do dedo, tem um sensor que você coloca e só de passar o aparelhinho, ele já traz a medição para você. E mas tem diferença? Você já usou esse sensor? Não, eu nunca cheguei a usar. Eu conheço pessoas que usam e é Uhum. mais uma estratégia, né? É mais uma opção de como monitorar. Então é bem legal, porque você também reduz a furada no dedo, né? A furada no dedo. Mas tem diferença, assim, Vitória? Por exemplo, quando eu furo o dedo, eu tenho ali um sangue capilar, né? Capilar que é Uhum. da veinha da ponta do dedo. Aí quando eu faço o exame de sangue, é o nível sérico,
né? Que é quando a gente pede o exame de glicose. E aí Uhum. tem um outro exame, que é o da hemoglobina glicada. E tem esse sensor, que aí ele fica, né, na parte que é de gordura do corpo, que aí também é outro tipo de medição, né? Se de Sim. repente eu vou ali na farmácia e faço um destro, que é esse exame rapidinho, eu posso ter um diagnóstico ali? Sim. A gente tem três tipos de diagnóstico, né? Que é a glicemia causal, que você faz ali na farmácia. E aí tem que estar numa margem ali se tiver de 110 a 116, ela já está alterada, uma glicemia alterada. Se ela Tá. estiver acima de 126, em jejum, já é considerado diabetes. Mas isso do dedo. Do dedo, isso, da ponta do dedo. Tem aquela Tá. que a gente faz depois de 2 horas, né? Que você toma o Pós-prandial. carboidrato. Isso. E aí tem que dar acima de 200, mas os sintomas também é considerado diabetes. E Certo. aí tem o exame de sangue, como você falou, né? Da hemoglobina glicada, que tem que estar inferior a 6,5%. Entendi. Então tem vários mecanismos da gente observar Sim. como isso está se dando ou não dentro da nossa vida, dentro do nosso corpo, Sim, né? e os Então, de sintomas repente, são muito importantes para dizer, né, se tá, se está realmente efetivo, né? sim. E como que é esse seu planejamento? Conta pra gente sobre o brigadeiro que eu ainda estou muito curiosa. Então, Tem que eu aumentar a assim, insulina? Como que é? bom, se eu tenho, assim, vontade de comer algum doce, né, brigadeiro, por exemplo, eu me planejo ao longo do dia. Então, assim, eu tenho vontade de consumir, então eu vou me programar nesse dia para poder consumir, né, aplicar a insulina e Certo. comer sem culpa. Sem culpa, comer Com consciente, com planejamento, comer planejamento. consciente. Isso. Então, assim, Certo. aquela hora que você falou, né, sobre as dietas, low carb. Então, muita gente acha que quem tem diabetes tem que fazer o low carb, né? É uma E não alternativa, tem? é uma estratégia, pode ser uma estratégia. A gente tem estudos mostrando, né, um controle glicêmico e até no colesterol com o low carb. Só que a pessoa ela precisa ter um acompanhamento e ter um suporte nutricional para que esses resultados aconteçam. E isso é mais visível no diabetes tipo 2, o low carb. Mas assim, é só mais uma estratégia. Não é que a pessoa que tem diabetes precisa fazer o low carb. Eu falo assim, a nutrição, a nossa dieta não precisa ter nome, né? Ela precisa ser Certo. individual, individualizada. Então, não necessariamente você precisa fazer a low carb, né? A gente pode ajustar de acordo com a sua rotina, de acordo com as suas necessidades, de acordo com as suas vontades também, porque a comida não é só nutriente, né? Ela faz bem também para a alma, Sim, dá um quentinho no coração, então eu consigo sim comer o brigadeiro, tenho horários, tenho dias para isso dentro do meu planejamento. entendi. Então, quem é paciente de diabetes tipo 1, assim como você, consegue se planejar, consegue se. Eu tenho uma festinha, ou eu tenho um jantar, ou de repente, né, vou tomar uma cerveja. Então, consegue, né, ali se Sim, planejar, ter uma boa qualidade de vida, porque comida realmente não é só nutriente e caloria, tem todo um contexto social, sim, emocional, né? Então isso tudo também tem que ser preservado e respeitado, com né? certeza. Nossa, eu prezo muito isso. Então é fundamental, né, a gente olhar para as pessoas assim. E não é só para quem é paciente, não, é para todo mundo, gente. Porque Para todo é, mundo. o ganho de peso, né, Vitória, na pandemia, ele está sendo muito alto, né? Então a gente Sim. está muito sedentário, né? A gente está ganhando peso ao longo do tempo, a gente está aí já 1,6, né? 1 ano e meio nessa pandemia. Sim, com E aí, certeza. né? E a Isso tudo obesidade, favorece? sobrepeso, né, pressão alta.
Se você tem mais de 40 anos, já é um grupo de risco, né? Então, para desenvolver o diabetes, né? Então, se você tem mais de 40 anos, obesidade, pressão arterial elevada, colesterol alto, isso tudo entra num grupo de risco, né? Para desenvolvimento de doenças crônicas, enfim. Então, é importante, principalmente agora, no momento em que vivemos, né, de pandemia, olhar mais para dentro de nós, né? Olhar para o nosso corpo, respeitar o nosso corpo e prestar atenção nos sinais que o nosso corpo dá, né? É importante esse Perfeito. manejo multidisciplinar, tanto de médicos, de nutricionistas, psicólogos, faz total diferença no tratamento. Nós, como nutricionistas, né, é importante dizer isso, nós, como nutricionistas, nós prezamos pela vida, né, pela saúde. Então, é importante cuidar da nossa saúde. Perfeito. Vitória, temos duas perguntas aqui, ó. Como você lida com as diversidades neste período de pandemia? Da Ana Lúcia. Ana Lúcia, um beijo. E Um outra pergunta dela beijo. também. Realmente passa muitas coisas na nossa cabeça. Gratidão a Deus pelo seu apoio. Que linda. Ah, Obrigada, Ana Lúcia. obrigada pela mensagem. Realmente, assim, a pandemia mexeu com todo mundo, né? Tanto o fator emocional quanto o físico. Antes a gente tinha aquela rotina, mesmo que de sair de casa, pegar o ônibus, você já era mais ativa, né? Essa vida dentro de casa mexeu bastante, acho que com grande parcela da população brasileira e de todo mundo, né? Sim, Foi um trabalho, assim, de autorreconhecimento mesmo e de respeito. Entender o momento que eu tô vivendo e tentar puxar aquilo que eu fazia no meu dia a dia para a minha situação atual. E é complicado porque dentro de casa a gente tem os alimentos mais próximos da gente, né? Antes a gente estava fora o dia inteiro, fazia nossas coisas. Então, estabelecer horários mesmo, rotina, e não deixar de comer aquilo que eu gostaria de comer, mas com planejamento. certo. E consciente também, né? Está Consciente. prestando atenção, porque esse acesso fácil, né? Como você falou perfeitamente, a gente está dentro de casa, o acesso para o alimento está muito mais fácil. É só eu sair daqui da onde eu estou, a minha cozinha, abro a geladeira, pronto, tem comida, né? Então, ter alimentos mais saudáveis também é uma estratégia, porque se você abrir a sua geladeira e tiver de repente um alimento que não é o ideal para você nesse momento, né? Só vai te trazer mais vontade de comer, mais ansiedade. Então, se de repente tiver aqueles alimentos que são bacanas, que vão te ajudar, fontes de fibras, frutas, né? Alimentos bacanas, você vai ter acesso a eles facilmente também. Então, é melhor Sim, ter um alimento, né, acessível, mais saudável. De repente, pensar aí nessa compra mensal, o que que a gente traz para nossa casa, o que que fica à vista, né, sim. para Fazer evitar esses boas escolhas, né? desconfortos. Perfeito. Vitória, muitíssimo obrigada pelo seu depoimento, por abrir aqui seu coração, falar para a gente, mostrar aí a sua companheira, né, a insulina que está aí com você diariamente e que te ajuda, que você conseguiu ter esse olhar positivo para tudo isso de, não, isso é bom para mim, isso me traz qualidade de vida, isso me traz escolhas. Parabéns. E Obrigada, eu que obrigada de agradecer. novo. Imagina, eu que agradeço o convite. É sempre muito bom poder ajudar, né, com as informações que a gente tem. Ciência, nutrição é ciência. Então, é sempre muito bom compartilhar da minha história e poder ajudar o próximo. Conte comigo e se precisarem de nós, né, estamos à disposição para atender, fazer atendimento Sim, nutricional. sim. Sigam a Vitória, gente. Ela é sensacional. Um Obrigada. beijo, minha amiga. Beijo. Obrigada mais uma vez.